Pode tomar seu assento. Aleluia, igreja. Aonde o Espírito de Deus há liberdade, amém? O Espírito de Deus, ele traz liberdade para o quê? Para você adorar. O Espírito de Deus traz liberdade para o quê? Para você receber a palavra de Deus. Aleluia, igreja. Eu não sei porquê, mas Deus está cravando isso no meu coração. Existem certas inspirações que Deus nos dá, querido, que ela vale para a gente caminhar para a vida inteira. Eu quero um pouco da sua atenção aqui, ó. Nos nossos corações há pensamentos, mas no coração de Deus há propósito, querido. Por isso que nós temos que estar bem perto do coração de Deus, querido. Há tantas pessoas caindo naquela palavra que diz Salomão: há caminhos para o homem que parece ser para o bem, mas é para a morte. Há pensamentos para o homem que parece ser bem, mas não leva a vida. Agora o propósito de Deus, ele te leva à vida eterna. O propósito de Deus, ele te ajuda a você se converter. O propósito de Deus faz você chegar mais perto dele. O propósito de Deus faz você receber galardões não de homens, mas do Pai que está no céu. Deus quer estabilizar, Deus quer reinar propósitos sobre nossas vidas, querido. Esse ciclo que existe, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse ciclo é verdadeiro, querido. Esse ciclo não é mentiroso. Por que você acha que tantas pessoas estão entrando na igreja e estão saindo? Estão vivendo o ciclo ao contrário, buscando as demais coisas. O que o Senhor quer estabelecer sobre nossa vida é o propósito da vida eterna. Qual que é o propósito da vida eterna? É ganhar almas, querido. Você só pode passar aquilo que você recebeu. Aleluia, irmão, dá glória a Deus, querido. Se você é salvo em Cristo Jesus, você vai querer passar salvação para os outros. Se você recebeu a liberdade, você vai querer passar a liberdade para os outros. Se você recebeu amor, você vai querer passar amor para os outros. O que é isso? É o propósito de Deus, querido. E o Senhor traz para nós hoje um tema: cultos que alegram a Deus. A Bíblia diz em Juízes que determinado tempo, quando homens eram levantados como libertadores, a Bíblia vai dizer que Israel agrada aos olhos de Deus com o seu comportamento. Mas também a Bíblia diz que quando morre o libertador, o povo de Israel desagrada aos olhos de Deus. O Senhor quer nos dar cultos que alegram o coração dele, querido. Você pode dar glória a Deus? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, no nome de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 1. Aleluias. O Senhor quer que a gente celebre a Deus em espírito e verdade, querido. Quando a gente fala em espírito e verdade, é o coração contrito, é o coração quebrantado, é o coração que confia, é o coração que teme ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, isso é Paulo escrevendo essa carta aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação no ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, ou que lidera, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Aleluia, igreja. Me dê um pouco da sua atenção. Nós vamos ver aqui Paulo dizendo sobre culto que agrada a Deus e a vontade de Deus. E em seguida, ele vai dizer da função de Deus, da função de cada um de nós temos no corpo de Cristo. Mas o mais incrível, antes dele falar da função do corpo, ele vai dizer do culto agradável a Deus e da vontade de Deus. Por que eu estou dizendo de culto que alegra a Deus? Culto que celebra ao Senhor. Toda vez que você cultua a Deus e o Senhor se agrada, você encontra um lugar no corpo. Eu vou repetir mais uma vez. Porque quando você faz um culto que agrada ao Senhor, você acha um lugar no corpo. Você viu que Paulo está dizendo aqui? Ele diz primeiro de um culto que agrada ao Senhor e da vontade perfeita do Senhor. E depois ele vai trazer a função do corpo. Às vezes a gente não estamos conseguindo encontrar uma função no corpo de Cristo. O que é a função? O que é um corpo? O que é a função do corpo de Cristo, querido? É fazer algo para o Senhor. Fazer algo para o Senhor, fazer alguma obra para o Senhor. Porque às vezes nós estamos encontrando uma função no corpo, porque nós estamos alegrando a Deus com o nosso culto. Toda vez que você alegra ao Senhor, querido, Deus vai usar essa... Ô glória, calma baixinho, agora não é hora de pregar não, só depois. Vocês podem dar uma glória a Deus? Olha que interessante, Paulo, antes de falar da função do corpo, ele fala do culto e da vontade de Deus. Paulo vai dividir o culto em 3 partes e a vontade de Deus em 3 partes. O culto ele vai dizer sacrifício vivo, santo e o culto racional. A vontade de Deus ele vai falar que é boa, agradável e perfeita. E se a gente estudar mais um pouquinho, essas 6 partes que Paulo divide, elas se encaixam uma na outra. Qual que é a vontade boa? A vontade boa é viver em sacrifício vivo. Que isso, Douglas? Então eu vou sacrificar? Não. O que Jesus diz em Mateus 5, 29 e 30? Se o teu olho te escandalizar, arranque-o. Se teu pé te escandalizar, ou teu corpo te escandalizar, alguma área do seu corpo, arranque, porque é melhor que você entre no reino de Deus coxo, do que você perca todo ele no inferno. Quando ele fala da vontade boa e agradável, agradável é ser santo, querido, a Deus. Vocês estão pegando aí, irmãos? Acompanhe o raciocínio. E o Senhor me deu uma inspiração para a santidade. Eu não sou santo para me tornar um anjo. Eu sou santo para estar com aquele que é santo.
A santidade vai te levar para perto dele. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Não para você querer ser melhor que o seu próximo, querido. Boa, sacrifício vivo, agradável, ser santo e perfeita vontade, o culto racional. O que é o culto racional, querido? É aquilo que você consegue entender. O culto racional é aquilo que você consegue dar resposta. Vamos supor, querido, se eu digo oi, você vai dizer o quê? Oi, igreja. Se eu digo tchau, você vai dizer o quê? E se eu digo vem comigo, você vai falar? Isso é o culto racional. Deus está falando, você tem que responder, querido. Deus quer algo de você, você tem que dar. Esse é o culto racional. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas no meio do ambiente que o louvor é bom, que a palavra é boa, e que o pastor é bom, mas a pessoa não responde ao ambiente que ela está. Não está fazendo culto racional, está fazendo culto irracional, fazendo bobagem, fazendo besteira, colocando a patinha fora do seco. Por isso que eu estou dizendo, o culto que alegra ao Senhor te faz você ter um lugar no corpo. Como a gente quer curar o outro se Deus nos curou da mágoa? Como nós quer falar do amor de Deus se a gente não se sente amado por Deus? Como a gente quer falar da salvação se nem você crê na salvação? Como? Por isso que eu estou falando do culto que agrada ao Senhor, te faz ter um lugar no corpo. Toda vez que você agrada ao Senhor, Ele vai te comissionar a fazer algo. Ele vai te falar: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e muito te colocarei. Vocês podem dar um brado a Deus? Olha o que Paulo vai dizer: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto, querido. Quando o povo de Israel é tirado da terra do Egito, o que o Senhor fala para eles? No caminho de 3 dias, querido, celebre a mim, sacrifique a mim. E o povo não celebra a Deus no seu caminho. E o que acontece? O que acontece porque o povo não celebra a Deus, não cultua a Deus? Não tem problema não, a gente espera. Aleluias. Pessoal, segue o raciocínio aqui. A Bíblia diz que quando eles passam do Mar Vermelho, eles não conseguem achar água, porque eles não celebram a Deus. Tem muitas pessoas que ainda não foi ativado o seu ministério porque não estão agradando a Deus. Você acha que Deus vai usar alguém sujo? Não vai, querido. Você acha que Deus vai usar alguém profano? Ele pode até usar, querido, mas depois a consequência. Porque existem pessoas que não estão tendo mais temor no altar. Querido, santidade não diz da veste, santidade se diz do coração, querido. Há muitas pessoas que estão como Samuel, olhando a Eliabe e dizendo: é esse o varão de Deus. E Deus está dizendo: esse eu tenho rejeitado. Porque Deus não olha para o coração, não olha para as vestes, Ele olha, Ele não olha para a veste, Ele olha para o coração. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando? Dos cultos? Será que nós estamos alegrando o coração de Deus? Querido, quando eu estava pregando para um jovem,
Deus me fez lembrar Jeremias 15:16, que diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi, foi para mim gozo e alegria para o meu coração. E eu comecei a pregar para aquele jovem: muitos já te convidaram para uma alegria que é passageira, muitos já te convidaram para um gozo que é passageiro. Por quê? Qual que é a diferença entre o original e o falso? É porque o falso não funciona direito. É que o falso não dura perfeitamente como o original. E eu comecei a dizer para ele: eu quero te convidar para uma alegria, um gozo que é verdadeiro, que vai funcionar e vai te preencher. Às vezes nós não estamos conseguindo, querido, ter essa alegria, esse gozo no nosso coração. Sabe por quê? Não estamos fazendo um culto que alegra ao Senhor. Você tem noção de uma coisa dessa, querido, que eu estou te pregando? Vocês podem dar um glória a Deus? Me ajuda a pregar, irmão. Se a gente não souber agradar a Deus, estaremos agradando a outro ser menos a Deus. Vou dizer de novamente: se a gente não souber agradar a Deus, estaremos agradando outro ser menos a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Você viu que Paulo disse: apresentei o vosso corpo como sacrifício, para que podeis experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus. E aí logo após, querido, o que ele vai falar? Não conformei com este mundo. Porque se você não tiver uma tendência de agradar a Deus, você vai entrar na tendência mundana. Aleluias. Porque você já percebeu que a gente somos guiados pela tendência, querido? Está acontecendo algo, nós queremos fazer. A pessoa se veste daquele jeito, a gente quer fazer. Agora imagine se a gente não cultuar a Deus e não tiver a tendência de alegrar o coração dele. Nós teremos a tendência de cultuar outro Deus, menos a Deus, menos a Cristo. Aleluias. Quando você agrada a Deus? Pensa um pouco. Quando você agrada a Deus? Você agrada a Deus quando você entende o que Ele está dizendo, querido. Jesus Cristo, Deus deixou na palavra dele, Ele disse até para Davi: eu não tenho prazer em sacrifício, mas eu tenho prazer na obediência. E como nós somos obedientes quando nós entendemos a palavra de Deus? Como você agrada a Deus? Quando você entende o que Deus está dizendo. Existem alguns cultos que o Espírito Santo soprou no meu entendimento, que foi o sacrifício vivo. Mateus 5:29, agora ele vai dizer: se teu olho escandaliza, arranque. Esse é o sacrifício que você está fazendo, querido. Isso é um culto bom. Se tua mão te escandaliza, arranque. O que ele está dizendo, querido? Que você largue essa prática. Isso é agradável, isso é louvável a Deus. Quando o teu olho te escandaliza, para de fazer isso, querido. Você vai agradar a Deus. Isso é sacrifício vivo. Quando sua mão escandaliza, pare de fazer isso, querido. Isso vai agradar a Deus, querido. O culto santo. Eu não sou santo para me tornar um anjo. Eu sou um santo para estar com aquele que é santo. Comunhão com o Espírito Santo, querido. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo. Ser santo é agradável a Deus, querido. É um culto agradável a Deus. Vocês estão entendendo o raciocínio? Ser santo é agradável a Deus. Separação do profano e união do que é santo. A palavra.
E o que a palavra nos leva? Ao amor, à alegria, à temperança. E Paulo vai dizer em Gálatas 5:22, e contra isso não há lei, querido. Nós temos que agradar a Deus, ser santo, querido. E o culto racional é aquele que você consegue dar resposta para Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, querido, estão mais de 5 anos e não estão dando resposta para Deus. Lembra o que eu falei? Se eu dizer oi, você vai dizer o quê? Responda a Deus, querido. Isso é um culto agradável, o culto racional, o culto que você dá resposta, querido. Deus está dizendo, Deus está falando, e às vezes a gente não dá uma resposta. Porque se eu não tiver essa tendência de agradar a Deus, eu vou agradar o mundo. E sabe o que Tiago vai dizer? 4:4. Aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Se a gente não tiver uma tendência de agradar a Deus, nós vamos ter uma tendência a desagradar a Ele, querido. Por isso que Paulo vai dizer: não conformei com este mundo, não siga essa tendência que desagrada a Deus. Mas Deus não quer te chamar de inimigo, Ele quer te chamar de amigo, querido. Deus quer te chamar de amigo, querido. Mas isso Ele quer que você agrade aos olhos dEle. Cultos que celebram a Deus, e você vai encontrar um lugar no corpo de Cristo. Você já percebeu que às vezes você se encontra num momento que você fala: Senhor, por que não flui? Por que não vai, Senhor? Sabe o que a Bíblia vai dizer? A alegria do Senhor é nossa força. Se você dá um culto que alegra o coração dele, você vai receber a força de Deus. Como Jesus se alegra, como Deus se alegra de você? Você alegrando Ele, querido. E você recebe força. Precisamos ter um culto racional, um culto coerente. É aquele que você consegue entender o que Jesus quer contigo. Em outras palavras, qual é o motivo de que eu estou na igreja, do que eu estou na igreja? Qual que é o motivo, você sabe? Você sabe o motivo que você está na igreja, querido? Qual é o projeto de Deus para mim, você sabe? Mas se eu perguntar aqui, qual que é o projeto que você quer apresentar para Deus, você sabe. Existe alguma posição que Jesus quer me colocar? Você sabe? Esse é o culto racional da igreja. Saber por que ela está na igreja. Saber qual que é os projetos de Deus. Saber qual que é a posição que Deus quer te colocar. A mensagem é apertada, querido, porque a Bíblia vai dizer: apertado é o caminho que conduz à vida eterna, mas largo é o caminho que conduz à perdição. Não adianta você estar na igreja, querido, você vai dar volta como o povo de Israel, que não respondeu a Deus quando saiu do Egito. Isso é o culto racional, querido. E às vezes nós não estamos aprovando, sabe o que? A verdadeira alegria e o verdadeiro gozo de Jesus Cristo. Porque não sabemos por que estamos na igreja, qual é o projeto de Deus para mim. Existe alguma posição que Jesus quer colocar na gente? Sabe por quê? A igreja só flui quando o seu ministério está ativado. Se eu, meu irmão, não tivesse hoje ativado o ministério de evangelizar, não teria quase ninguém aqui, querido.
Se a gente não tivesse ativado nosso ministério do amor, a gente não ia no jovem que estava perfurado da bala. E quando chegou lá, os olhos dele começou a encher de lágrimas. Ativa o seu ministério, querido, no nome de Jesus. Ativa o seu ministério, porque Deus quer fluir em você. A igreja precisa se movimentar. A igreja precisa se movimentar, querido. Porque eu estou dizendo, por que eu estou dizendo do culto coerente? Vem aqui, Richard. Vem aqui, Richard, você está aqui mesmo, vem cá, vem cá. Dá glória a Deus, hein, irmão. Observe isso aqui, querido. Faz a última, pode descer, Richard. É coerente quando eu estou pregando alguém ficar se movimentando? É coerente, querido? Não é coerente. Às vezes nós estamos assim na casa de Deus. Deus está falando e nós estamos passeando, querido. Nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Eu estou me cansando aqui e você está falando. Ele está falando algo que eu não estou. Não estamos fazendo culto coerente a Deus, dando resposta a Deus. E é o que mais a gente vê na igreja. Pessoas nem aí para a palavra de Deus. E sendo que Jesus, quando ele debate com Satanás, ele não debate com línguas. Ele não debate com soco. Ele não debate dando uma voadora. Ele não debate falando, eu sou de Jesus. Ele debate com a palavra. Ele debate com a palavra, querido. Existe muito crente que hoje está na igreja e não quer ter um culto coerente, não quer receber a palavra, não quer prestar atenção, está se movimentando, está com a cabeça em outro lugar, mas menos na igreja, menos na palavra de Deus. E quando chega a tentação, não dá resposta. Você lembra que eu falei do caso da mentira? Que o meu patrão, que o pastor pregou sobre mentira, e eu não minto, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, essa palavra está falando comigo, mas eu vou guardar. Porque a palavra não é para você entender, é para guardar. Porque no dia que você precisar, você vai tirar como aquela roupa do armário. Tem roupa que você deixa no armário, querido, e você não usa, mas vai ter um dia que você vai usar. Toda a palavra de Deus é assim, querido. Não é para você gostar, é para você guardar. E o pastor pregou no domingo sobre o cativo da mentira. Quando foi na segunda-feira, o que houve? O rapaz do meu serviço me chamou para mentir. Como eu trabalho com o Van, ele falou, aconteceu algo no combustível, eu vou precisar que você minta. Eu falei, companheiro, me desculpe, mas eu não minto. Porque eu sou um servo de Deus. Mas por quê? Eu guardei a palavra de Deus, querido. Guarde a palavra que sai desse púlpito, querido. Guarde a palavra que sai de qualquer homem de Deus. Você precisa dar resposta para o dia de amanhã. Já pensou se você não dá resposta? Aleluias. Aleluias. Existem cultos que Deus se agrada. Culto é a celebração a Deus. O que o Senhor pede para o povo? Que celebre o nome dele. Existem alguns cultos que Deus se agrada. Que cultos são esses? E o Senhor, Espírito Santo, me trouxe 3 referências de tipo de culto que o Senhor se agrada. Você pode dar glória a Deus, querido? Porque o Espírito Santo, ele nos traz os dias atuais, querido.
A Bíblia diz que quando João Batista foi levantado, a Bíblia diz, e naqueles dias levantou João Batista. É porque naqueles dias precisava um homem que falava a verdade. E a mesma coisa, hoje, a mensagem ela tem que ser traga para os dias de hoje. E existem 3 exemplos, 3 referências que o Senhor soprou no meu coração. O culto lar, o culto no lar. Como é isso? Você celebra a Deus na sua casa? Será que você, quando vai almoçar ou jantar, no começo eu fazia muito isso, né, amor? Falava, amor, ora aí. Celebrando a Deus no seu lar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Quando o povo passa o Jordão e deixa as pedras, e ele fala assim para os homens de Deus: retire essas pedras, para que quando o Jordão se estabelecer, você diga ao seu filho: com mão forte o Senhor nos tirou. Isso aqui é uma testemunha dos filhos para os teus filhos e dos netos para os seus netos. Será que nós estamos celebrando a Deus em casa? Cultos que agrada a Deus. A Bíblia diz: se um homem não sabe cuidar da sua casa, cuidará das coisas que é de Deus. A coisa aqui é apertada, irmão, não tem jeito, varão. Sabe por quê? Deus quer te salvar, Deus não quer você para o inferno. Dê um glória a Deus, querido. Aleluia. Aleluias. O Senhor tem me dito para mim, celebrar na igreja é muito fácil, mas celebrar às vezes em casa está sendo difícil. É ou não é, igreja? Aqui é muito fácil você celebrar a Deus, porque tudo coopera para você celebrar a Deus. Louvor, palavra, pessoal, ô glória, amém, Jesus? Amém, irmão, dá glória a Deus aí. E agora em casa, será que contribui? Mas o verdadeiro agradar a Deus é quando as coisas estão difíceis. Aí que você mostra o teu amor para Deus. Senhor, é para quebrar o pau com a minha esposa, eu não vou quebrar. Eu vou dar testemunho que eu sou uma nova criatura. É para quebrar o pau com meu marido, eu não vou, eu vou ganhar ele contrato. Ela chegou cansada hoje no serviço, eu vou fazer as coisas, vou meter a mão na massa. Ah, meu marido está chegando, pelo menos a comida ele vai encontrar pronta. Isso celebra a Deus, querido. É isso que Deus quer de uma casa. Celebrar a Deus em casa. Outro que o Senhor me deu. Vocês podem dar uma glória a Deus? O culto entre casais. Como é que é isso, Douglas? É o casal ser aquilo que Deus espera. É o casal ser aquilo que Deus procura. É o casal ser aquilo que Deus deseja, querido. Quem formou o casal? Quem é que formou o casal? Foi Deus, querido. A Bíblia diz que Deus faz o homem, Adão, e depois de alguns dias ele fez: eu acho que não é bom Adão ficar sozinho, vou fazer uma disjuntora. Ser aquilo que o Senhor quer. O que é? É ser adorador? Vai, casal, adorar. Casal vai fazer missão? Vai fazer, casal. É pregar a palavra? Vai, casal, porque você vai alegrar o Senhor. Sabe por que hoje muitos casais não dão certo? Você pode ver que quando eles estão juntos, amigado, ajuntado o trapo, eles vivem 10 anos. Mano, isso aqui é forte, mano. Vive 12 anos, 5 anos, mas quando casa se separa. Por quê? Já não é mais canal celestial. Quem criou o casamento foi Deus, querido. Quem criou o casamento foi Jesus, querido. E o casamento ele só é constituído a pessoa que não rejeita Jesus, o casal que não rejeita a terceira dobra, Jesus Cristo. A Bíblia diz: como eu vou comparar um homem que edificou a casa na rocha? Quem é a casa? A família, querido. Aquele que pratica a minha palavra, aquele que dá ouvido à minha palavra. O Senhor quer ver um culto entre os casais. Quando o Senhor me uniu com a minha esposa, ela não gostava de mim, querido.
Mas por que o Senhor... Estava até comentando com a Ed, dando risada, né? Glória a Deus. Mas por que o Senhor uniu a gente? Porque existia um propósito eterno. Existia um propósito eterno. Você pode ver que os romances de hoje, às vezes a pessoa fala, eu gosto. Gosta nada, irmão. Só o propósito de Deus pode converter. Como converteu o coração de Faraó, amolecendo e endurecendo. Endurecendo e amolecendo. Nós precisamos entender a celebração do casal, querido. Deus quer fazer você de pregador? Casal, quer casal? Quer fazer você de adorador? Quer fazer você de evangelista, de pegar, ir pelas casas? Irmão, você não sabe o que esse trabalho é magnífico. A pessoa, às vezes, você chegando com o casal, com a aliança, tudo bonitinho. Às vezes ela está pensando em largar o marido dela, mas ela vê a sua referência, ela vai falar, eu vou ficar com meu marido porque ainda há esperança. Culto entre casais. Aleluias. E o culto no trabalho. Diga comigo, culto no trabalho. Como é isso, Douglas? De alguma forma você possa refletir ao reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus, ao ouvido de muitos, não tem valor. Mas quando você reflete o reino de Deus, ele é glorioso. Você vai pegar aí, irmão. Quando você reflete amor, é glorioso. Porque no mundo não há amor, mas no reino tem. Quando você reflete paz, no mundo não tem. Aí se torna glorioso, porque no reino tem. Quando você reflete alegria, se torna glorioso, porque no mundo não há alegria, mas no reino tem. Eu vou parar de pregar? Não, querido. Mas existe algumas formas da gente ganhar os homens, as pessoas que não têm Cristo. E no trabalho é que você vai ser mais zombado, né? Zombado. E o Senhor falou para mim, filho, não fala não, porque a ouvidos de muito não vai ter valor. Como assim? Como assim, Douglas? Ama o seu inimigo, vai ter valor? Mas no reino tem. Aleluia. Orai porque vos persegue, não tem valor no mundo, mas no reino tem. Oh, aleluia, isso aí que é tremendo. Eu estou como pastor, isso aqui é bom demais. Porque eu não estou pregando mentira para você. Eu estou pregando verdade, querido. E a verdade constrói, mas a mentira destrói. Por que você acha que tem muitas pessoas que não conseguem construir nada? Porque estão vivendo na mentira. Só a verdade constrói, querido. Mas o reino refletido é glorioso. Eu vou repetir mais uma vez para você gravar aí. Quando você reflete amor, quando você reflete paz, alegria, temperança, compaixão, isso é glorioso. Porque o movimento mundano, isso não existe. E quando você reflete isso, você se torna diferente, né, entre muitos. Eu não falo o que vejo, mas reflito o que vejo. Isso é o reino de Deus, querido. Quando você está no espelho, ele reflete o quê? O que está diante dele. Se você está diante do reino de Deus, você vai refletir tudo isso. E as pessoas vão ser ganhar com isso. Glória a Deus, igreja. Você lembra que eu falei do quê? Cultos que alegram ao Senhor. Você encontrará um lugar no corpo de Deus, de Jesus Cristo. E existe um homem que o Espírito Santo ficou soprando muito em meu coração. O homem que fez um culto que agradou a Deus e que encontrou um lugar no corpo. Diga por quê. Quem é? Neemias. Abre Neemias para a gente fechar. E eu vou expor um pouco de Neemias para a gente. E Deus vai falar com você. Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia! E Deus me deu uma inspiração de Neemias, querido, que hoje eu vou com essa inspiração até o fim da minha vida, irmão. Que inspiração foi essa? Eu vou ler primeiro aqui e depois a gente vai trazer a reflexão. Amém, igreja? Diz assim:
A palavra de Neemias, filho de Acaias. Sucedeu que no mês de Quiléu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá da província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimada ao fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. Isso é um culto. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e a benignidade para com aqueles que temem, que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis o meu mandamento, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntareis e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E este ainda são teu servo, o teu povo que te resgataste com tua grande e forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que deseja temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Vai para o 2 agora, para a gente terminar. Estão pegando aí, igreja? Sucedeu, pois, no dia de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Olha isso aqui, irmãos. Porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: vive ao rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meu pai, assolada, e tendo sido consumido as portas a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se é do grado do rei, se é do teu servo, é aceita a tua presença, peço que te me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltará? E aprove ao rei enviar-me. Portanto-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se o rei parece bem ao rei, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também a carta a Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas dos passos da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia, dá aplauso ao Senhor. Aplauda ao Senhor, querido. Por que eu fiz você ler todo esse texto? Por que eu preguei? O que eu falei no início? Culto que alegra a Deus não se encontra um lugar no corpo.
E o que Neemias faz? Neemias faz um culto que agrada a Deus. Ele sacrifica por Israel. Ele jejua por Israel. Ele se coloca em Israel. E a Bíblia vai dizer, querido, que ele era um copeiro. Por que Neemias é chamado para realizar essa reconstrução? Pela profissão, Neemias já mostrava. A profissão de Neemias custava a vida dele. Todo mundo, quando vai pregar sobre Neemias, o que o pessoal fala de Neemias? Que Neemias servia ao rei. Mas como ele servia ao rei? Como ele servia ao rei? A Bíblia vai dizer que ele pegava o vinho, e antes do rei tomar o vinho, ele bebia. Porque se o vinho tivesse com veneno, ele morria pela vida do rei. Olha a vida de Neemias. Ele já dava vida pelo próximo. Você entendeu só que eu estou te pregando, querido? Todo mundo fala de Neemias, fala de outra coisa. Mas Neemias já mostrava um bom caráter, um culto que alegra a Deus, só por esse fato de dar vida pelo rei. E toda pessoa que queira fazer a obra de Deus tem que ter essa noção, que a sua vida está em risco. Como é isso? Em qualquer momento você pode perder a sua vontade. Tem noção de uma coisa dessa? Essa é a sua vida. A sua vida é cheia de vontades. E a pessoa que faz a obra de Deus, ela tem que entender que ela pode perder a sua vida, a sua vontade. E Neemias já mostrava isso. E se Neemias no serviço já estava disposto a fazer isso, então o Senhor pensou o mesmo para o seu propósito. Agora pega essa inspiração que Deus me deu. Neemias nunca esteve triste para perder a sua vida pela vida do rei. Olha o que a Bíblia vai dizer, querido. No 2. Aqui, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca antes estive triste diante do rei. Neemias nunca esteve triste para perder a sua vida. Você tem noção de uma coisa dessa? Será que a gente vai entristecer se Deus pedir algo da sua vontade? É forte ou não é, irmãos? Neemias nunca esteve triste, Henrique, para perder a sua vida. Então Jesus, é este mesmo que eu posso enviar para o meu propósito. Culto que agrada ao Senhor. Olha que Neemias vai fazer. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir as orações do teu servo, que perante faça esse dia pelos filhos de Israel. E eu faço confissão pelos pecados e os filhos de Israel. Olha o culto que agrada ao Senhor. Será que nós temos feito culto que agrada ao Senhor? Dê um glória a Deus, querido. E Neemias, ele faz os 3 tipos de culto que Paulo diz: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, e o culto racional. Neemias faz o culto sacrifício vivo. Ele jejua não por ele jejua pelo propósito. Ele jejua pelo povo. Olha aqui que ele diz, e assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Sacrifício vivo. Neemias também ele cultuou sendo santo. Como? Ele traz. Quando eu disse santo, você lembra que eu disse de santo? Eu não sou santo para me tornar um anjo. Eu sou santo para estar com o santo. E Neemias, ele faz um culto de santidade.
ele entra em comunhão com Deus e expõe a palavra que Deus tinha mandado a Moisés. Ele expõe a santidade. Muitos têm uma convicção da santidade, irmão, que não está trazendo santidade nenhuma para o povo. De roupa, de veste, de coisas que não deve fazer, e a pessoa não está se convertendo. Por quê? Ela não está sendo santa para estar com o santo. Às vezes ela está sendo santa para mostrar para as outras pessoas, querido. E sendo que Deus quer que você se torne santo para estar com Ele. E Neemias faz esse culto. E Neemias faz o culto racional. Como? A Bíblia diz que ele dá resposta para quando os irmãos deles trazem a notícia. Olha que a Bíblia vai dizer. Que veio Anani, um de meus irmãos, eles alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ele deu resposta. Culto racional. Por isso que Deus levanta Neemias para fazer a obra de edificação. Estão entendendo, querido? Ninguém está aqui à toa não, querido. Ninguém está aqui no altar porque o pastor olhou e falou assim: não, Douglas é divertido, então eu vou colocar lá ele e o Henrique. Não, querido. Porque existem cultos que a gente agrada a Deus. E todo culto que você faz que agrada a Deus, você encontra um lugar no corpo. O que é um lugar no corpo? Aline, você vai ser a mão e eu vou ser o pé. Rodolfo, você vai ser os olhos e a minha esposa vai ser a boca. Igor, você vai ser o pulmão. Josefa, você vai ser o coração. Vocês estão entendendo, querido? Toda vez que a gente faz um culto que agrada ao Senhor, a gente encontra